Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Este vídeo aqui é para dar uma força aí ao usuário, para tirar a dúvida, sanar a dúvida dele aí, a nível de conhecimento, né, a nível aí de aprendizado, né. Duas coisas importantes aí, vai ser várias dicas em um vídeo só aí, né, vamos assim dizer, dica, aprendizado, enfim. Primeiro, vou lhe repetir de novo. Isso aqui é um servidor console, certo? ROS. Aí. Eu já mostrei para você em vídeo anterior como você fazer memory leak, né? Detectar memory leak no modo console, né? Então o que você faz? Você fez isso aqui, ó, certo? Eu vou até comentar aqui o que foi feito. Você fez o servidor assim, né? Eu tô tirando o keep alive, certo? Aqui é só uma regrinha, mas tanto faz, eu vou deixar isso aqui é para outro assunto. A sua rota, e você criou o listen, né? Lá você criou para ele exibir, escrever uma linha, né? Aquela linha na telinha preta lá, o servidor ativo, certo? Então, primeiro, para você habilitar o modo de depuração, né? De reporte de memory leak, você tem que invalidar o console, né? Então você vai dizer para a aplicação que, embora seja um console, mas que não vai ser um console, certo? Aí você vai habilitar o reporte memory leak ou shutdown, bota para true, né? Então aqui você está dizendo, se detectar algum vazamento de memória, me reporte, né? A grosso modo aí um linguajar mais popular, certo? Você fez até aqui, tudo bem, beleza. Só que você esqueceu aqui embaixo, para que ele exiba, certo, a memory leak, você tem que mandar ler, ó. Se você só colocar read ln, ele vai escrever uma linha e vai ficar aguardando você dar um enter, fazer qualquer coisa para que ele finalize a aplicação e exiba se houve memory leak ou não, certo? Para não ficar isso aqui sem a gente saber, geralmente eu faço assim, ó. Eu escrevo o status, escrevo uma palavra, ó, tecle enter, vou botar até assim, ó, tecle enter para finalizar, pronto. Para finalizar o servidor, beleza? Então aí ele chama o read ln, ele fica aí esperando você digitar alguma coisa, só que não precisa digitar, é só você dar um enter, por isso que eu até botei um enter aqui, ele vai finaliza e se tiver memory leak, certo, ele vai exibir, senão não vai me exibir nada, vou até inclusive executar, ó. Ok? Executando, ó, ele apareceu lá, ficou piscando, então se eu der um enter, ó, ele fechou a aplicação, ele encerra a aplicação, certo? Fica lá e acabou-se, porque ele tentou ler alguma coisa, não tinha nada, e você, tanto faz você botar um enter, você botar qualquer coisa, ó. Se eu botar uma barra de espaço, qualquer nome, aí você der enter, ele já vai fechar, porque o enter ele tenta ir para a próxima linha, não tem mais, encerrou a aplicação. Certo? Não quer dizer que tem que botar stop, start, não, só basta você dar um enter, beleza? Então você esqueceu do principal, que é o read ln, né? Ler a linha. Então ele vai ficar aguardando você teclar um enter para poder exibir o memory leak ou shutdown, beleza? Então explicado aí. Outra coisa, né, que você também ainda não entendeu, inclusive eu montei aqui um endpoint só para você entender, ó, que é o famoso JSON. Você tem que entender o que é uma hierarquia numa árvore JSON, certo? Não adianta você partir para o mundo JSON, certo? Sem entender a mecânica do JSON, como ele funciona, como ele é principalmente no Delphi aqui, como ele as variáveis. Eu coloquei aqui, ó, isso aqui no próprio método anônimo do endpoint, que eu te recomendo que fuja disso aqui, ó, não faça isso aqui, ó. Estou fazendo para mostrar para você como você fez.
mas não faça isso. Crie uma classe à parte, faça toda a sua regra negócio à parte, e no send aqui você só chama o seu método, passando as variáveis que você for querer usar, né? Que veio, o parâmetro, o query string, enfim, o body how, enfim, o que você quiser que veio no request, certo? É a melhor prática. Eu já lhe falei, já lhe mostrei na prática devido ao multithread. Você que vem do mundo REST Dataware, o REST Dataware ele tem um mundo dele. Cada request ele cria aquela casinha. Deixa eu até fazer um desenho aqui. No REST Dataware, cada request ele cria aquele container lá com um monte de coisa, certo? Aqui no ROS não, ele tem um único método. Se chegar a 50 requests, 100 requests, ele vai executar esse único método. Por exemplo, eu tenho um teste que eu chamei essa procedure aqui anônimo, um método anônimo. Se eu chamar teste 50 vezes, ele vai executar isso aqui, ó. Ele vai executar isso aqui todinho 50 vezes. Isso aqui é regra do ROS. Se fosse no REST Dataware, ele criaria 50 objetos desses. Ó. Cada objeto era um. Entendeu? É a regra do REST Dataware. Então, não confunda. Por isso que com o REST Dataware você não tinha problema a nível de concorrência de variáveis, aquelas coisas que eu te disse. Já com o ROS você está tendo, porque você está executando várias vezes a mesma coisa e você não está fazendo o devido tratamento correto, certo? Que eu vou lhe explicar depois em outro vídeo. Então aqui eu vou te mostrar, tentar botar na sua cabeça o conceito da árvore de JSON. Então eu tenho o JSON, o pai, né? Vou ter o filho, posso ter outro filho, que esse filho tem outro filho. Então eu monto a árvore. Quando eu destruo essa árvore, o pai, todos os filhos são destruídos. Isso é a regra do JSON aqui no Delphi como no Lazarus, certo? Não adianta você criar um JSON aqui, aí aqui criou um JSON objeto que é filho desse pai aqui, você destruir esse para depois querer destruir esse, ele vai te dar access violation. Eu vou te mostrar isso aqui na prática agora para você entender, ó. Primeiro eu vou criar 3 objetos, ó. Tem um objeto, tem outro objeto e outro objeto. 3 variáveis. Aqui eu instancio os 3 objetos, populo os 3 objetos e aqui eu dou um retorno do JSON em 3 objetos, ó, certo? Eu faço só a montagem aqui, um em cada linha. Depois venho, destruo o primeiro, o segundo e o terceiro. Por que eu fiz isso? Porque eu criei 3 objetos aqui, declarei 3 variáveis e fiz as instâncias de 3 objetos e eles são aquele pai. Eu não disse que nenhum desses vai pertencer a outro, certo? A gente vai já ver isso aí na prática, certo? Então, primeiro, vamos aqui fazer a demonstração do Memory Leak primeiro. Ó. Vou até comentar isso aqui, ó. Eu vou comentar, não vou destruir esses objetos para você ver o Memory Leak funcionando, isso aqui funcionando, certo? Então, ó, Ctrl Shift F9 vai executar, certo? Servidor ativo, ok? Eu vou abrir aqui minha ferramenta, REST request, cadê minha ferramenta aqui? Deixa eu pegar aqui minha ferramenta. Pronto, está aqui minha ferramenta de teste, ó. Então aqui é a minha ferramenta, aqui é o servidor. Beleza? Ó, tô chamando aquele endpoint, vou fazer um request, ó, um request do tipo get nesse meu servidor. Então, ó, fiz, ó, deixa ele exibir o log. Então ele trouxe, ó, 3 objetos em um request. Então, A, B e C, certo? Então, ó, se eu vir no meu servidor e der um enter, ó, deu um enter, ele me exibiu, ó, tem 3 objetos instanciados e não destruídos. Então, ele está exibindo a minha memory leak, aquilo que eu lhe disse. Sem o readLN, você não consegue exibir, certo? Então, tem que fazer
o readLN para você dar um enter para que ele exiba o memory leak. Já lhe mostrei o primeiro dúvida que você tinha, que você não estava entendendo. Eu não vou te chamar de erro, né? Porque a gente só aprende errando. Garanto que você agora vai ficar mais esperto nisso, certo? Então já dominou essa parte. Agora vamos para o entendimento do JSON. Então, ó, se eu vim aqui e destruir esses objetos, ó, fizer aqui, ó, crio, declaro, né? Crio, adiciono um par, devolvo e destruo, certo? Então, ó, vou aqui executar o meu servidor e vou fazer a mesma coisa. Ó, limpei e vou fazer a mesma coisa. Beleza? Tá aqui o retorno. Se eu vim aqui e der um enter, agora ele não vai mais me dar erro, certo? Por quê? Porque eu estou destruindo esse objeto, certo? Mas uma coisa, eu vou ser bem franco com você, para você já ter o costume de fazer, principalmente quando você trata de objetos, certo? O JSON aqui, a partir do momento que você deu um create, ele é a instância de uma classe, então ele vai criando um objeto. A gente sempre aprende aí no dia a dia, em outras linguagens ou na vida, vem aprendendo que quando você declara uma variável do tipo de objeto, por default é para ela ser new, certo? O default é para ser new, certo? Mas será que é new? Vamos fazer um teste aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó. Se meu not, se não tiver assign, quer dizer, uma instância, certo? De quem? Eu vou pegar o C aqui, né? Ó. O C, JSON C. Ó. Se não existir uma instância, certo? Aqui, ó, a prática. Se não existir uma instância, ele vai e me cria. A regra aqui tá bem clara. É para ele chegar aqui, ele vai detectar que não existe uma instância e vai criar. A gente sempre aprendeu, a gente vê um código desse, a gente acha que é para ser isso, né? Ó. Então aqui eu declarei, só criei o A, criei o B, certo? O C eu vou verificar, existe? Não existe. Então é para ele entrar aqui. A teoria, na teoria é para ser feito isso. Vamos ver isso aqui na prática, ó. Vou dar um F5 e vou dar um F9, certo? Ó. F5 e F9, beleza? Ó. Aí venho lá na minha ferramentinha, né? Vou limpar e vou mandar executar. Ó. Parei aqui, ó. Então primeiro, ó, F8 criou, F9 criou. Aí aqui, ó, preste bem atenção. Ó. Note, existe, não existe uma instância? Não existe. Então ele é para cair aqui, pela lógica é para cair aqui, ó. Só que ele não caiu, porque aqui essa variável em si existe. Quem criou? Não sei, a lógica aqui não me diz quem criou. Então, ó, ele declara o primeiro, o segundo, o terceiro não existe. Aí ele vai dar access violation. Ó, deu access violation. Ah, mas você não testou aqui para verificar se não existia para criar? Sim, eu fiz, mas o Delphi não obedeceu a regra, certo? Então, ó, aí deu access violation. É uma das coisas que também está acontecendo com você. Como se resolve? Vamos resolver isso aqui agora. Sempre comece a se policiar nisso aqui, ó. Toda vez que você for declarar um objeto, mas você pode dizer assim, porque você botou ele como terceiro, vamos se botar como primeiro. Vamos botar aqui como primeiro para ver se acontece a mesma coisa. Ó. Então, ó, o C, só que eu vou botar aqui o A como primeiro, o A. Se não existir, né, ele vai criar. E vou botar aqui o F5 nesse aqui, certo? Vamos ver o que vai acontecer com isso também, né? Então, executou, né? Você dá um execute, também, ó. Se não existir, né, me crie. Ele não criou, mas não existe. Aí você vai perguntar como não existe, se você realmente não existe. Se eu tentar atribuir um valor aqui a ele, ó, ele vai dar access violation, porque access violation, quando é que se dá access violation?
é quando você está tentando acessar um objeto que não existe, que não foi criado ou que já foi destruído. A lógica é essa. Só que a gente bateu o olho no código aqui, pô, o que está errado? Eu não errei. Aqui, tá aqui, ó. Eu só declarei. Por default é para ser new. Certo? Mas não é, cara, não é. Então, o que você faz? Toda vez que você declarar qualquer variável que vai ser um objeto, só não faça tipo primitivo. Até tipo primitivo é bom, é uma boa prática. Se for integer, bota 0. Se for string, bota vazio, certo? Então, o que você faz? Você bota L, JSON A, por exemplo. A vai inicializar com new. Você está passando o new. Aí o B, Ctrl C, ó. Aí o B, vou passar o B como new e o C como new, certo? Então eu iniciarei cada variável, inclusive vou botar aqui o ponteiro aqui. Eu estou iniciando cada variável, cada objeto, né? E depois eu vou testar. Assim ele vai funcionar, ok? Ó, então F9, ó, executou, aí venho lá fazer o meu teste, certo? Ó, primeiro tá insetando, estou passando o new para as variáveis, que era para ser por default new, certo? Mas não vem. Então, ó, new, passei new. Aí aqui, ó, não existe? Não. Aí ele vai criar. Ó, aqui ele está criando. Porque o assign, né, aqui não era para ele testar se o objeto é new. Não. Se existe uma instância, é diferente daquele free and new. Mas aqui as mudanças aí da linguagem vêm acontecendo. Isso aqui não acontece em versões antigas do Delphi, certo? As linguagens versões mais novas do Delphi acontece isso aqui, principalmente porque ó, o Delphi nasceu para o Windows, está sendo adaptado para o Linux, ok? O Linux você tem que definir o tipo ao inicializar a variável. O Lazarus nasceu no Linux, está sendo adaptado para o Windows. Duas plataformas diferentes. No Lazarus, inclusive, você pode botar igual a new na declaração da variável, certo? Então aqui ele vai reconhecer o que não existe e vai seguir o processo normal, certo? Aqui é o tempo de resposta, certo? Não é erro, porque demorou a responder. Inclusive, deixa eu tirar aqui o breakpoint e fazer de novo só para você ver. Ó. Executei, tá aí, ó, certo? Então funciona perfeitamente. Então, o seu problema também que está acontecendo aí no seu código é que você não inicializou as variáveis como new. Passe de agora para diante, sempre iniciar suas variáveis. Se você estiver programando no Lazarus, você já faz isso. Ó. No próprio Lazarus, ele já aceita fazer isso. No Delphi, não. Certo? No Lazarus, ele já faz isso. Ok? Então, aprenda isso. Não é só porque é JSON Object, pode ser JSON Array, pode ser qualquer objeto, certo? Que você for instanciar uma variável do tipo de um objeto. Só não de uma interface, mas de um objeto. Inicie como new, que você não vai passar por isso aqui. Lembra do seu Access Violation, que está do lado do servidor, está estourando o erro 500 e você não está sabendo o que é, o porquê do erro 500, né? Muitas das vezes é o Access Violation, no seu caso é o Access Violation que estourou, ele te devolveu o erro 500. Se você estivesse usando aquela regrinha que eu sempre te ensinei, do JSON Result, do Try Except, devolver o erro, você ia ver do seu lado do front-end que era um Access Violation, mas segue do jeito que você gosta, não é obrigado você seguir o JSON Result, é só uma facilidade que ele te dá para identificar. Mas do jeito que você está fazendo, está corretíssimo. Não estou dizendo que está errado. É só mais uma maneira de preparar o Neston. Beleza? Então isso aqui está explicado, está definido. Outra coisa, vamos ver a nível de hierarquia. Ó, tá vendo? Ó, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou criar um novo JSON D, ó, certo? Ó, D. Aqui vou instanciar o meu D. Ó. Instanciei meu D. Ó. Ok? Aí, populei o meu JSON A, meu JSON B e meu JSON C, certo? Aí, aqui embaixo, no meu LJSON, ó, no meu JSON D, certo? Eu vou dizer um add
pair, né? Eu vou dizer aqui, ó, JSON A vai receber o meu L JSON A, certo? Isso aqui é o que aconteceu com você. Você vai entender agora. Ctrl o JSON B, né? Vou adicionar o JSON B e o JSON C, certo? Aí aqui JSON B e aqui JSON C, certo? Aqui eu criei o objeto JSON, certo? A populei, o B e o C cada um populei. Aqui dentro do D eu adicionei o JSON objeto A, o JSON objeto B e o JSON objeto C, certo? Preste bem atenção nisso aqui, que isso aqui, se você não entender, você vai continuar apanhando como você vem apanhando, tendo seus problemas. Quando eu crio isso aqui e trabalho eles separado, como estava antes, eu destruo eles aqui separadamente. Quando eu crio ele e adiciono um JSON Py, ó, porque o JSON aqui, ó, ficou assim, o meu JSON D, né, recebeu o JSON A, o JSON B e o JSON C. Então aqui o owner, o pai dele, passou a ser o JSON D. Então basta eu destruir o D, que o D destrói o A, o B e o C, certo? Eu vou te mostrar aqui agora na prática para você ver, certo? Então o que que você fez? Você criou o seu JSON e está fazendo isso, ó, C, D, né? Como você criou o A, o B, o C e o D. Então você está tentando destruir os 4 JSON. Não precisava, só precisava destruir o D, porque a partir do momento que eu incorporei o A, o B, o C dentro do D, o D passou a ser o pai da árvore JSON. Então eu destruo o pai, que o pai é responsável em destruir os filhos, certo? Então aqui, ó, aí eu vou até comentar isso aqui, ó, Ctrl C, comentei e vou devolver somente um JSON. Então, ó, vou pegar isso aqui, eu vou devolver o JSON D, ó, certo? Dentro do JSON D vai dar todos aqueles. Ó. Vou comentar agora a destruição dos 4 JSON, certo? A destruição, para ele gerar um memory leak. Beleza? Só para você ver. Então, ó, executei, ok? Aí vou lá no meu teste, ó. Vou limpar e vou executar. Tá vendo? Eu tenho um JSON, certo? Ó, um JSON objeto com o JSON A dentro, o JSON B dentro, o JSON C dentro. Se eu vim aqui e der um Enter, ele deu o memory leak. Ó. Tem 4 memory leaks. Por quê? São 4 pessoas que fizeram 4 objetos que nós instanciamos aqui, certo? Deixa eu só tirar esse telefone aqui, botar no silencioso, senão vamos me perturbar. Pronto. Então, eu não criei 4 objetos, ó. Então os 4 objetos deram memory leak, certo? Beleza. Então o que é que eu tenho que fazer agora? Se eu vim aqui e destruir os 4, vai me dar Access Violation. Você vai ver aqui agora. Vou botar até bem aqui, F5. Vou fazer aqui o F9, ok? Então, aí vou chamar o meu execute. Ó, executou, devolveu, né? Aí destruiu o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando chegar no quarto, ele me dá Access Violation. Por quê? Porque ele está tentando destruir os filhos que estavam dentro dele, que era o A, o B e o C, que foram destruídos antecipadamente. Aí dá Access Violation. Quando está relacionado JSON a um único JSON, que no caso esse, eu não preciso destruir os demais, só basta eu destruir o pai. Ó. Eu destruo o pai, vai ser destruído todos os filhos. Você vai ver que ele não vai me dar memory leak. Beleza? Ó. Então, servidor ativo, fiz um exec, ó, F8, vai destruir o D, né?
foi, destruiu todos, beleza? Devolveu aqui o JSON. Se eu vim aqui no meu servidor e der um Enter, ó, 0 memory leak. Por quê? É aquilo que eu te falei. Você tem que entender as hierarquias da árvore JSON. Então, ó, eu criei 4 JSON, certo? Aí peguei um JSON, acrescentei dentro dele os outros 3 JSON. Eu tenho que destruir o pai. Quando eu destruo o pai, os 3 filhos serão destruídos automaticamente. Isso é hierarquia, né? É um pouco chato isso aqui para se entender. Mas lembre-se bem, crio os 4, beleza. Mas a partir do momento que eu fiz isso aqui, ó, adicionei o A, o JSON, objeto dentro do D, o D vai ser responsável em destruir o A. Quando eu adicionei o B dentro do D, o D é responsável em destruir o A e o B. Quando eu adicionei o C dentro do D, o D é responsável em destruir o A, o B e o C, certo? Então, sempre que você fizer esse conceito, só destrua o pai, a árvore pai, que no caso aqui foi o D. Você destrói o pai e automaticamente os filhos serão destruídos. Beleza? Acho que fui bem claro nisso aí, bem fácil de ser entendido, certo? Tenha, a partir de agora que você tomou conhecimento de trabalhar com objetos, comece a inicializar seus objetos. Como é que se inicializa objeto? Passando new para o ponteiro dessa variável, certo? Você fazendo isso, você não vai cair naquele erro do assign para ele poder criar ou não, beleza? Siga essa regra, a gente aprende apanhando. Isso aqui eu já apanhei bastante para chegar ao ponto de estar lhe ensinando, certo? Você tem a sorte que eu já apanhei, estou lhe orientando, estou fazendo o papel do pai, né? O pai está orientando o filho. Então, o filho, se quiser continuar apanhando, ele não toma o conselho do pai. Aí, se você não quiser, aqui fiz um exemplo na prática aqui, baseado no seu ambiente, na sua. Claro que você não usou esses mesmos nomes de variável, mas a lógica em si você usou. Então, se atente à mecânica. Não é porque eu fiz desse jeito que tem que ser o absoluto, não. Entenda a lógica, certo? É igual aquilo que eu vi, até um rapaz ficou até chateado comigo, que ele queria aprender ROS com React. Não existe React com ROS. Existe linguagem qualquer React. Primeiro que o React não é um framework, é uma biblioteca, certo? Mas vamos considerar um framework, vamos supor, um PHP, um JavaScript, seja lá o que for, não conhece, não sabe nem o que é Pascal. Como Pascal não sabe nem o que é Node.js, nada. Eles em si se comunicam com um JSON, eles conhecem JSON, eles não conhecem Pascal e nem Pascal conhece JavaScript, PHP, C#, nada disso. Eles conhecem uma linguagem neutra que é o JSON, certo? Então ele lê um JSON, processa e devolve um JSON. O outro lê um JSON, processa e devolve um JSON. Então não adianta você procurar cursos específicos de ROS com JavaScript, por exemplo. Não existe. Se atente. ROS você aprende gerando JSON. Domine a árvore JSON, aí você domina qualquer outra linguagem. Sem você dominar o JSON, não adianta que você vai apanhar mais do que sovaco de aleijado. É um conselho que eu lhe dou, uma orientação lhe dou. Você se chateou comigo porque quis, mas amanhã ou depois eu garanto que você vai baixar a cabeça e vai dizer: o velho da cabeça branca estava correto, certo? Então, dê 2 passos para trás para você dar 10 para frente. Então, domine o JSON,
domine o Pascal, o Rossi, ou seja lá o que for. Qual é a outra linguagem que eu vou usar? Não me interessa. Eu vou devolver um JSON, certo? O JSON, quem for consumir, seja qualquer linguagem for, lê do JSON. Não lê do Pascal, não lê do Rossi. Rossi não faz nada. O Node não faz nada. Não, ele gera um JSON. O JSON está lá. O JSON, você vai consumir o JSON. Não vai consumir Pascal, você vai consumir C#, você não vai construir Java. Não, você está consumindo JSON, né? Inclusive, você pode criar todo o seu front-end baseado em dados mocados do tipo JSON. Você constrói todo o seu front-end. E outra pessoa pode construir todo o back-end disponibilizando o JSON. Vai saber para que linguagem? Não interessa. Então, domine a mecânica. Às vezes eu faço conteúdos aí que a galera acha que só funciona do jeito que eu fiz. Não, você tem que entender a mecânica, como ela está sendo feita, para poder você usufruir. Por exemplo, aqui, você fez tudo certo, esqueceu do readLN, entendeu? Sem o readLN, ó, vou até mostrar para você, ó. Sem o readLN é mesmo que nada, ó. Aqui, ó, ele abriu, fechou, porque depois do lister tem que ter só um, né? Vou fazer aqui. Ah, porque tá os console falso, né? Deixa eu botar ele aqui, ó. Depois do isConsole, ó, aqui você não consegue fazer nada, certo? Então aqui, se você quisesse, por exemplo, parar o teu servidor, você poderia vir aqui, ó, tirar o isConsole, certo? Tá dizendo que é um console, certo? Você executou, certo? E o stop, certo? Ó, também não funciona. Ele até funciona, mas não fecha a tua aplicação, porque é um console, né? Ele teria que ser um daemon aqui para funcionar. Então aqui você cancela, embora seja um console, mas você está enganando a aplicação dizendo que não é um console. E aqui você faz o readLN para ele fazer o que você quer. Beleza? Então tá explicado aí para você. Ó, o resultado é esse. Você dá um enter, ele vai gerar, vai exibir o memory leak, né? Que é para você quer exibir o memory leak no console. É a maneira mais fácil. Beleza? Então acho que eu fui bem claro aqui, bem explicado baseado no seu ambiente. As variáveis aqui, você errou nisso aqui? Errou não. Falta ainda aí da vivência, né? Então você vai começar, apanhou, a partir de agora você vai deixar de apanhar, garanto nisso, certo? Entendeu aqui a hierarquia do JSON, né? Então o pai é responsável pelos filhos, beleza? Só destrói o pai e os filhos serão destruídos. Se você não tem o pai, você pode destruir os filhos, beleza? Valeu! Se gostou, deixa um joinha aí. Embora está direcionado a um usuário, mas garanto que vai atender muito outros usuários. Beleza? Valeu, meu muito obrigado e até a próxima.